Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus. Agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E agradecemos a todos vocês que constantemente vão chegando e se conectando aqui conosco para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Recebam todos o meu abraço fraternal e de gratidão. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela confiança de todos vocês, confiança essa depositada neste humilde servidor do Cristo que se encontra aqui em aprendizado, porque como falamos constantemente, não estamos aqui com o propósito de evangelizá-los, mas estamos aqui em busca da autoevangelização. E hoje aqui nos encontramos em mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões, para estudarmos mais um capítulo do livro Conduta Espírita. O livro Conduta Espírita, como nós sabemos, de autoria do espírito André Luiz, através da mediunidade de Valdo Vieira. Então hoje estudaremos o capítulo de número 43. 43 tem como título Perante a Ciência. Então aqui André Luiz nos traz ensinamentos em relação ao nosso comportamento, de todos nós, seres humanos, que aqui nos encontramos, como nós devemos ou como nós deveríamos nos comportar perante a ciência. Doutrina espírita e ciência devem caminhar de braços dados, ou a doutrina espírita tem que ser antagonista da ciência? Kardec deixou bem claro isto para nós, quando ele disse que em todos os momentos em que a ciência avançasse e mostrasse algo diferente, que a doutrina espírita seguiria junto. Ou seja, precisamos, sem sombra de dúvida, caminhar de braços dados com a ciência. Seja bem-vinda, companheira de jornada, Maria Goretti, lá das Minas Gerais. Receba o meu abraço fraternal e de gratidão. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela confiança. Então hoje, conforme dissemos, estudaremos acerca do espiritismo perante a religião, o nosso comportamento perante a ciência. Ciência e religião. Então aqui, André Luiz começa, logo no primeiro parágrafo deste capítulo 43, dizendo o seguinte, que nós precisamos colaborar, na medida do possível, é lógico, colaborar com as iniciativas que enobreçam as pesquisas e os estudos da inteligência sem propósitos destrutivos. Então aqui ele fala que se forem pesquisas, se forem estudos sem propósitos destrutivos para a humanidade, se for para auxiliar a humanidade, que todos nós, na medida do possível, na medida das nossas capacidades, nós precisamos colaborar. Então aqui André Luiz nos diz que toda ciência que objetiva o progresso humano vem do socorro espiritual. Então aqui André Luiz nos lembra e deixa bem claro que nada acontece aqui na Terra, na nossa vida, o avançar da ciência, o caminhar da ciência, as descobertas científicas para a melhoria e progresso da humanidade, nada disto acontece
sem este objetivo, e também elas têm um objetivo para o progresso da humanidade, e principalmente sem a permissão de Deus, porque este avançar da ciência, principalmente agora, neste período pelo qual nós estamos passando, estamos todos inseridos nesta imensa tempestade que atingiu o planeta Terra, que conhecemos com o nome de pandemia causada pelo novo coronavírus. Quanto que a nossa ciência avançou nestes meses, 7, 8 meses de pandemia, quanto que já avançou? Fala-se que este avançar da ciência, neste menos de um ano, significou mais de 10 anos. O que levaria uns 10 anos para avançar, avançou em apenas 7, 8 meses. Então, sem sombra de dúvida que tudo isto aconteceu com a permissão do plano espiritual. A pandemia também que chegou aqui na Terra, este vírus que também chegou aqui à Terra, sem sombra de dúvida, que tem a permissão, não é contra a vontade de Deus, mas também não foi Deus quem quis que isto acontecesse. Deus permitiu. Resultado das nossas escolhas. Tem que, de vez em quando, conforme nos falam os espíritos amigos, para nós acordarmos, tem que dar uma sacolejada, tem que algo acontecer para que acordemos verdadeiramente para o sentido, para o verdadeiro sentido da vida. E sem sombra de dúvida que o planeta Terra, todos nós que aqui nos encontramos, no plano físico em especial, jamais seremos o mesmo. O nosso comportamento aqui na Terra será bem diferente e está sendo diferente neste período de pandemia e será bem diferente pós-pandemia. Não teremos aquela mesma normalidade ou que nós achávamos que era o normal. Conforme muitos companheiros estão dizendo, nós retornaremos a uma normalidade, mas dentro de um novo normal, mas não aquele normal que nós achávamos que estávamos inseridos antes da pandemia. Até mesmo as nossas relações de trabalho, quanto que mudou durante a pandemia, coisas que nós achávamos que era impossível realizarmos, principalmente longe do nosso ambiente de trabalho, aquele local que estávamos acostumados, uma sala de escritório, um ambiente da empresa, coisas que nós realizávamos ali de forma presencial e que hoje estamos realizando à distância. Sem sombra de dúvida que tudo isto veio para fazer com que nós caminhássemos de forma mais rápida. E não é diferente com a nossa ciência, com a permissão do plano espiritual, em especial com a permissão de Deus e sob a organização e sob o comando de Jesus e seus emissários. Tudo isso está acontecendo para a nossa caminhada mais rápido. E aí André Luiz diz na sequência o seguinte: exaltar a contribuição inestimável da medicina. Como estávamos falando anteriormente em relação ao avanço da medicina nesses últimos meses, quanto que avançou uma vacina que levava 10, 15 anos para ser preparada, fazer todo o estudo, realizar todos os testes. Já tem vacina já aí praticamente pronta para ser usada, inclusive já sendo testadas em seres humanos, já sendo usadas e que vai ser usada em grande escala em toda a humanidade, começando, é lógico, por algumas pessoas e ampliando cada vez mais. Isso levava normalmente 10, 15 anos para isso acontecer. Então foi de uma forma muito rápida e conforme André Luiz nos fala aqui, exaltar a contribuição da medicina, das ciências, das pesquisas terrestre em sua marcha progressiva para a suprema redenção da saúde humana. Então aqui ele nos fala que toda essa contribuição inestimável da medicina, sob o comando e com permissão do plano espiritual, do plano superior, exatamente para auxiliar a todos nós na nossa marcha terrestre. A saúde humana, a saúde do corpo físico, e sem sombra de dúvida,
que este ampliar dos conhecimentos em relação à questão do espírito, aliando espiritualidade à medicina terrestre, trabalhando conjuntamente, sem sombra de dúvida que este caminhar, que esta saúde humana se tornará mais, digamos assim, mais eficaz e se tornará mais sólida esta saúde, uma vez tratando não o doente, mas tratando a origem da doença. Porque a doença que reflete no nosso corpo físico, ela não tem origem no nosso corpo físico. É preciso conhecer a origem desta doença, e a origem, conforme os espíritos amigos nos dizem, já tem tantos médicos aqui na Terra, aliando as duas coisas, a espiritualidade com a nossa ciência terrestre, a origem das doenças, as mazelas que refletem no nosso corpo físico, sem sombra de dúvida, que está no corpo do espírito, ou seja, no perispírito, arquivada na nossa mente, na mente do espírito. Então André Luiz nos fala sobre isto, sobre este progresso da ciência, da medicina para a saúde humana. E aí ele diz o seguinte, que o médico, consciente ou inconscientemente, está ligado ao divino médico. Então aqui ele nos lembra, André Luiz, que os médicos aqui na Terra, seja ele de forma consciente ou inconscientemente, todos eles estão ligados diretamente ao divino médico. Ou seja, todos eles estão ligados a Jesus. E aí, neste caso, como ele está falando em relação ao médico, é importante nós lembrarmos aqui um conceito de médico deixado para nós aqui na Terra há mais de 120 anos. Um conceito de médico que foi grafado por Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes escreveu o seguinte sobre, do ponto de vista dele, a conceituação de um médico aqui na Terra. Então ele nos diz o seguinte, que o verdadeiro médico não tem o direito de acabar uma refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto. Aquele que não atende por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se cansado, por ser alta hora da noite, mal o caminho ou o tempo, se o lugar fica longe ou no morro, ou que, sobretudo, pede um carro a quem não tem com que pagar a receita, ou diz a quem chora à porta que procure outro, esse não é um médico. Então aqui ele fala dessa série de situações, de um comportamento de um médico. Então ele fala que todos estes que se comportam desta forma, este não é um médico, mas um negociante da medicina que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Então, igual ele diz aqui, aquele que questiona se é longe, se fica difícil, se é difícil o caminho, se é tarde da noite, se ele está muito cansado, se cobra muito caro para realizar um tratamento, ou realizar uma consulta, ou para realizar uma visita, este, sem sombra de dúvida, conforme ele diz aqui, ele não é um médico, ele não é um sacerdote da medicina, ele é simplesmente um negociante da medicina que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura, que trabalha para ficar rico. Então aqui ele nos diz ainda que este que se comporta assim, uma vez não sendo um verdadeiro sacerdote da medicina, este é um desgraçado, ou seja, desprovido da graça de Deus. Este é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade, que lhe veio abrir as asas e lhe trazer a única gratificação que podia saciar a sede de riqueza do espírito. Então ele nos diz desta forma, ele traz esta belíssima conceituação do que é realmente ser um médico, um verdadeiro médico, um sacerdote da medicina,
sabremos que existem tantos aqui na Terra que se comportam de forma correta, que se comportam conforme Bezerra de Menezes se comportou durante todas as décadas que ele exerceu o sacerdócio da medicina aqui na Terra. Lá pelos idos do ano de 1856, 57, quando ele começou, até 1900, quando ele desencarnou. Como era difícil naquela época, na época em que Bezerra de Menezes esteve aqui na Terra na condição de médico, como era difícil e muito mais difícil do que na atualidade. E em se falando sobre esta aliança de ciência e religião, buscamos aqui apenas como um lembrete, um indicativo para todos os irmãos que quiserem depois buscarem e estudarem sobre a aliança da ciência e da religião, em o Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, no capítulo 1, no item 8, que tem exatamente este título, a aliança da ciência e da religião. Então Kardec deixou aqui para nós, juntamente com os espíritos amigos, as seguintes informações que leremos de forma resumida. Ele nos diz o seguinte, que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, ou seja, a ciência revela as leis do mundo material. E a religião revela as leis morais. A outra, ou seja, a religião, revela as leis do mundo moral. Mas umas e outras tendo o mesmo princípio que é Deus. Ou seja, ciência e religião têm o mesmo princípio, têm a mesma origem, que é Deus, e não podem se contradizer. Ou seja, a religião não pode contradizer a ciência, da mesma forma que a ciência não pode contradizer a religião. Elas têm que andarem juntas, têm que trabalharem conjuntamente, uma auxiliando a outra, uma apoiando a outra. E aí ele diz ainda que os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, ou seja, o complemento vindo da ciência. Exatamente por isso que o Espiritismo veio à Terra 1800 e tantos anos depois da passagem do Cristo por aqui, depois que a ciência já tinha avançado um pouco para auxiliar nestas informações que tanto precisávamos para apoiar o Espiritismo. E ainda nos diz que a ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sob o seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. E este traço de união entre ciência e religião é exatamente a doutrina espírita, conforme os espíritos amigos nos dizem, conforme eles nos esclarecem. E fechando aqui este parêntese, em o Evangelho segundo o Espiritismo, retornamos aqui às palavras de André Luiz, onde ele continua dizendo o seguinte: reprimir quaisquer impulsos inamistosos para com os representantes da ciência sobre temas doutrinários ou problemas assistenciais. Então aqui ele fala que não tem que ter briga de forma alguma, precisamos acalmar, precisamos reprimir quaisquer impulsos inamistosos para com os representantes da ciência sobre temas doutrinários ou problemas assistenciais. Aí ele diz que na prestação de serviço temos o exemplo renovador. Então, na prestação de serviço, o que tem que ser levado em consideração constantemente é o exemplo de renovação.
E ainda ele diz na sequência: quando chamado à responsabilidade no setor científico, superar limitações. Como falamos lá no início, nunca se superou tantas limitações como na atualidade, em relação àqueles cientistas do mundo todo, aqui do planeta Terra todo, chamados à responsabilidade para pesquisarem de uma forma rápida, urgentemente, naquelas situações possíveis, medicamentos, vacinas para combater o novo coronavírus, e sem sombra de dúvida que eles estão superando as suas limitações e em muitas situações até superando preconceitos, sem perder a simplicidade e a modéstia. Então, sem sombra de dúvida que estes nossos cientistas, que foram chamados à responsabilidade para trabalhar em prol da humanidade, eles estão superando, muitos deles, superando as suas próprias limitações e superando preconceitos. E André Luiz diz: não há sabedoria real sem humildade vivida. Então aqui ele nos lembra que não há sabedoria real e não alcançaremos a sabedoria real, não alcançaremos aquela condição de um espírito verdadeiramente sábio sem que alcancemos e vivenciemos na nossa vida a humildade. Conforme Jesus nos fala, lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, aquela necessidade de humildade do espírito. E por último, André Luiz nos diz o seguinte, para encerrar as reflexões. Ele nos diz: desaprovar os procedimentos que, embora rotulados de científicos, venham de encontro aos ensinamentos espíritas. Então aqui ele fala que precisamos ficar atentos e desaprovarmos todo e qualquer procedimento que venha com o rótulo de científico, mas que esses venham de encontro, ou seja, se choquem. Porque em muitas situações, às vezes, nós confundimos vir de encontro e vir ao encontro. Aqui ele está falando vir de encontro, ou seja, se chocar com os ensinamentos espíritas. Não são aquelas pesquisas, aqueles procedimentos científicos que venham complementar, ou seja, que venham ao encontro, que venham se somar aos ensinamentos espíritas, mas são aqueles rótulos científicos que venham se chocar, que estejam contra os ensinamentos científicos. É igual nós temos na atualidade também a questão do aborto. Quantas pesquisas, quantas pessoas que se dizem entendidas do assunto e que defendem o aborto e alegam que isto não é crime, que isto não é assassinato, ou seja, estão vindo de encontro aos ensinamentos espíritas que nos mostram de uma forma clara que isto é sim um crime, que isto sim é um assassinato, que a partir do momento, com raríssimas exceções, que inclusive tem também na doutrina espírita, naquelas situações em que seja necessário um aborto para salvar a vida da mãe que esteja em risco, por exemplo, nas demais situações é um assassinato, porque ali naquele feto que está em gestação, mesmo que lá no início, após a concepção, já tem uma vida pulsando, já tem um espírito ali ligado àquele corpo físico que está em desenvolvimento ou que está iniciando o seu desenvolvimento, e sem sombra de dúvida que o aborto estaria ali expulsando aquele espírito, aquela vida iniciando naquele corpo físico em formação ou em início de formação. Então é por isso que ele nos fala que é preciso ficar atento e desaprovar os procedimentos que, embora rotulados de científicos, porque em muitas situações, mesmo nós que não somos cientistas, eu particularmente não tenho formação nesta área, não conheço praticamente nada de ciência da forma que ele está falando aqui. A minha formação é em uma outra ciência, mas uma ciência exata,
ciências contábeis, que é a minha formação, mas sem sombra de dúvida que é possível e precisamos ficar atentos, sim, a estas pesquisas rotuladas de científicas, mas que estejam contra os ensinamentos do Espiritismo e principalmente do Evangelho de Jesus. E aí André Luiz encerra uma última frase dizendo que a ciência divina, e isso não temos dúvida nenhuma, que a ciência divina se sobrepõe à ciência humana. Então é preciso, conforme recentemente fizemos estudos e reflexões acerca de instrução e educação, então é preciso, sem sombra de dúvida, nos educarmos ao máximo possível para aprendermos utilizar de forma correta a nossa intelectualidade. Porque sem sombra de dúvida que um cientista, independentemente da área que ele esteja atuando, se ele já tiver alcançado a educação moral, ele não irá usar a sua inteligência para a prática do mal. Ele não irá usar a sua intelectualidade, ele não irá usar a sua ciência para prejudicar a humanidade, mas irá utilizar constantemente para auxiliar. Ele utilizará naquela condição de um verdadeiro homem inteligente na Terra, conforme nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí André Luiz traz uma notinha de rodapé, lembrando aqui o apóstolo Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 1, onde Paulo falou aos coríntios sobre ciência. E ele disse o seguinte: há quase 2000 anos atrás, ele falou da seguinte maneira, que a ciência incha, mas o amor edifica. Então ele nos lembra que a ciência, via de regra, incha o ser humano com orgulho, com vaidade, com arrogância, com prepotência, mas o amor edifica. Sem sombra de dúvida que aliando o amor e a ciência, com certeza dará uma boa combinação para auxiliar no progresso da humanidade. Sempre dá uma boa combinação quando se alia o amor e a ciência aqui na face da Terra. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam neste momento, nestas reflexões acerca do Evangelho de Jesus. Recebam todos o meu abraço fraternal e de gratidão, e muito obrigado pela caridade que vocês praticaram neste momento, mais uma vez, em nos ouvir, porque assim, mais uma vez, tivemos a belíssima oportunidade de ouvirmos estes belíssimos ensinamentos. E todos vocês, com certeza, podem ser semeadores do Evangelho de Jesus. Passem adiante. Se esta mensagem, se esta reflexão lhe serviu para alguma coisa, para lhe chamar a atenção em relação a algum ponto da sua vida, lhe chamou a reflexão para a vida, passe adiante, leve a outros companheiros de jornada a oportunidade do estudo, a oportunidade da reflexão. Paz aos nossos corações e até breve, até muito breve, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões. Paz conosco, Jesus esteja sempre conosco e nós nos esforçando para estarmos com Jesus, seguindo as pegadas do Mestre de Nazaré.